O que a Bíblia fala sobre a fé? Há milhares de anos, a humanidade busca respostas para suas perguntas mais profundas. Em busca de esperança, propósito e direção, encontramos na Bíblia uma fonte inesgotável de sabedoria e ensinamentos. E hoje, mergulharemos em um dos temas mais centrais e poderosos abordados nas Sagradas Escrituras, a fé. A Bíblia nos ensina que a fé é muito mais do que uma crença vaga ou uma esperança incerta. Ela é a certeza daquilo que não podemos ver, mas acreditamos fervorosamente. É a força motriz que nos impulsiona a confiar em Deus e a acreditar que Ele cumprirá suas promessas. Ao longo desta jornada, exploraremos as histórias de homens e mulheres que depositaram sua fé em ação, enfrentando desafios aparentemente impossíveis e vendo o impossível se tornar realidade. Descobriremos como a fé pode mover montanhas, transformar vidas e trazer a paz que transcende todo entendimento. Então, prepare-se para explorar as palavras inspiradoras da Bíblia sobre a fé e descobrir como ela pode revolucionar sua vida. Bem-vindo a esta incrível jornada de descoberta e transformação. À medida que nos aprofundamos nas páginas da Bíblia, encontramos exemplos marcantes de indivíduos cuja fé desafiou as circunstâncias e transcendeu as limitações humanas. Desde os tempos de Abraão, conhecido como o pai da fé, até os discípulos de Jesus que deixaram tudo para segui-lo, a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que confiaram inteiramente em Deus, independentemente das adversidades. Essas narrativas não são apenas relatos históricos, mas um legado vivo que nos inspira e nos encoraja a fortalecer nossa própria fé. Através dessas histórias, aprendemos que a fé não é uma mera emoção passageira, mas uma atitude constante de confiança em Deus, mesmo quando a lógica humana diz o contrário. A fé nos capacita a enxergar além do visível, a acreditar em milagres e a encontrar esperança em meio ao caos. Ela nos leva a dar passos de coragem, a perseverar diante das tempestades e a confiar que Deus tem um propósito maior em todas as situações. Nesta jornada pelo tesouro espiritual que é a Bíblia, exploraremos as passagens inspiradoras que nos revelam o poder da fé e nos desafiam a viver uma vida fundamentada em confiança e esperança. Permita-se ser impactado por essa mensagem transformadora, à medida que mergulhamos no que a Bíblia realmente fala sobre a fé. Esteja preparado para uma viagem de descobertas, reflexões e, acima de tudo, para ser convidado a desenvolver uma fé inabalável em um Deus que está pronto para realizar o impossível em sua vida. Conforme mergulhamos nas páginas sagradas da Bíblia, encontramos uma infinidade de ensinamentos sobre a fé. Ela é descrita como um dom divino, capaz de nos conectar com o Criador e nos transformar por completo. Em Hebreus 11:1, lemos: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." Essa definição poderosa nos revela que a fé vai além das limitações do mundo físico e nos permite vislumbrar uma realidade espiritual que transcende nossa compreensão. Ao longo da Bíblia, encontramos histórias fascinantes que ilustram a fé em ação. O exemplo de Abraão nos ensina que a fé requer obediência e disposição para confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não faz sentido aos olhos humanos. Abraão foi chamado para deixar sua terra natal e partir para uma jornada desconhecida, confiando que Deus o guiaria. Sua fé foi testada quando Deus lhe prometeu um filho em sua velhice avançada. Embora a situação parecesse impossível, Abraão manteve-se firme na fé, e sua descendência se tornou numerosa como as estrelas do céu. Outra história marcante é a de Davi, que enfrentou o gigante Golias com uma fé intrépida. Enquanto todos no campo de batalha tremiam diante do inimigo, Davi confiou em Deus e declarou: "Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel." 1 Samuel 17:45. Essa fé inabalável permitiu que Davi derrotasse o gigante e se tornasse um grande rei de Israel. A fé também é demonstrada nas palavras e obras de Jesus. Ele constantemente elogiava aqueles que tinham fé, dizendo-lhes que sua fé havia os curado. Em uma ocasião, uma mulher sofredora tocou a orla de suas vestes, acreditando que seria curada, e Jesus disse a ela: "Filha, a tua fé te salvou, ou vai-te em paz." Lucas 8:48. Em outra ocasião,
quando os discípulos estavam em um barco durante uma tempestade furiosa, Jesus os repreendeu por sua falta de fé, mostrando-lhes que a confiança em Deus é essencial mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A Bíblia também nos adverte sobre os perigos da falta de fé. Quando os israelitas se recusaram a acreditar que Deus os levaria à terra prometida, vagaram pelo deserto por 40 anos. Sua incredulidade os impediu de experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Da mesma forma, quando Pedro andou sobre as águas com Jesus, ele começou a afundar quando sua fé vacilou. Isso nos lembra da importância de manter nossos olhos fixos em Cristo e confiar plenamente em sua capacidade de nos sustentar. A fé não é um sentimento passageiro, mas uma postura constante de confiança e entrega a Deus. É um convite para confiar em sua fidelidade, mesmo quando os ventos contrários sopram e as tempestades da vida ameaçam nos engolir. A Bíblia nos encoraja a fortalecer nossa fé por meio da oração, do estudo das Escrituras e da comunhão com outros crentes. Ela nos desafia a abandonar a dúvida e a ansiedade, substituindo-as por uma confiança inabalável em Deus. A fé não nega a existência dos desafios, mas nos capacita a encará-los com esperança e determinação, sabendo que Deus está ao nosso lado. Além disso, a Bíblia nos ensina que a fé é acompanhada por obras. Tiago 2,17 nos lembra: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé autêntica se manifesta em ações concretas que demonstram nosso amor a Deus e ao próximo. É através das obras de fé que o mundo pode testemunhar a realidade e o poder transformador do Evangelho. No entanto, a fé nem sempre garante resultados imediatos ou da maneira que esperamos. A Bíblia nos mostra que a fé também envolve confiar no tempo e nos propósitos de Deus. Às vezes, somos chamados a esperar pacientemente, mesmo quando a resposta às nossas orações parece distante. A fé nos ensina a descansar nas mãos de Deus, confiando que sua sabedoria e amor estão além da nossa compreensão. À medida que exploramos as páginas da Bíblia, descobrimos que a fé não é um conceito abstrato, mas uma realidade viva e transformadora. Ela nos conecta ao poder sobrenatural de Deus e nos capacita a viver vidas de propósito, coragem e esperança. A fé nos liberta do medo e da incerteza, nos levando a experimentar a plenitude da vida que Deus tem reservada para nós. Que este mergulho nas Escrituras sobre a fé inspire você a buscar uma fé mais profunda, a confiar mais plenamente em Deus e a permitir que sua palavra transforme cada aspecto da sua vida. Que a sua jornada de fé seja marcada por um relacionamento íntimo com o Criador, pela confiança inabalável em suas promessas e pela coragem de viver uma vida de acordo com sua vontade. A fé é um convite divino para experimentar o extraordinário e viver uma vida além das limitações humanas. Que você seja fortalecido e encorajado a viver essa jornada de fé, confiando que o melhor de Deus está à sua espera. À medida que chegamos ao fim desta jornada de descobertas sobre o que a Bíblia fala sobre a fé, é essencial lembrar que a fé é um convite para uma vida transformada e cheia de propósito. É um chamado para confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, e para acreditar que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. A fé nos leva a enxergar além das limitações humanas e a abraçar a esperança que só pode ser encontrada em Cristo. Ela nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação, sabendo que não estamos sozinhos. Através da fé, somos levados a buscar a vontade de Deus e a confiar que Ele guiará cada passo que damos. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeras promessas de Deus reservadas àqueles que têm fé. Ele promete nos dar força nos momentos de fraqueza, consolo nos momentos de tristeza e provisão nos momentos de necessidade. Ele promete estar presente em todas as circunstâncias e nunca nos abandonar. A fé nos permite agarrar essas promessas e nos apegar à verdade de que Deus é fiel e cumprirá cada palavra que proferiu. Porém, a fé não é um destino final, mas uma jornada contínua. É um exercício diário de confiar e obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos completamente o caminho à nossa frente. É um convite para crescer em nosso relacionamento com Ele, aprofundando nossa intimidade e confiança. Que a fé permeie todas as áreas da sua vida, seus relacionamentos, sua carreira, suas lutas e suas vitórias. Que ela seja alicerçada na palavra de Deus, na oração e na comunhão com outros crentes. Que a sua fé seja como uma chama que brilha intensamente, irradiando esperança e inspirando aqueles ao seu redor.
Lembre-se sempre de que a fé não se baseia em nossas próprias forças, mas na graça e no poder de Deus. É Ele quem nos capacita a crer, mesmo quando a dúvida tenta nos desviar do caminho. É Ele quem nos fortalece quando nos sentimos fracos e nos sustenta quando tudo parece desmoronar. Que a fé seja o alicerce sólido sobre o qual você constrói sua vida. Que ela seja o guia que o conduz em cada passo da sua jornada. E que, ao final dessa jornada, você possa ouvir as palavras do Mestre dizendo: bem está, servo bom e fiel, e entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Que a sua fé seja uma testemunha viva do poder e do amor de Deus. Que você seja encorajado a prosseguir, a perseverar e a acreditar que, através da fé, você pode realizar grandes feitos e experimentar uma vida abundante em Cristo.